Boa tarde, meus amores. Hoje o nosso papo aqui em Sociologia é sobre a pluralidade no Brasil e como essa miscigenação cultural formou e continua formando, que isso é mutante, mutatis mutandis, o tempo inteiro sendo construído. Vamos falar um pouquinho de história antes de entrar na teoria do nível de multiplicidade da nossa cultura. É difícil ser analisada, né? Diferente de uma cultura oriental, como a japonesa ou a árabe. Então há distinções regionais, embora em todo lugar. Bom, desde bem cedo começou-se, especialmente no segundo reinado, começou-se a construir a ideia de brasilidade. E junto com isso, nós tivemos alguns impulsos trazidos de fora, como Escola de Belas Artes. Então vinham artistas plásticos franceses, pintores, Debré e outros, que retratavam para nós mesmos. É como se nós pudéssemos ver nas obras deles um espelho fixo, parado, uma imagem, não tinha essa mobilidade que tem a televisão, tal, mas a pintura trazia isso. Além disso, hinos, própria bandeira, o significado que se deu aos índios nessa construção, especialmente José de Alencar, entre outros, né, Castro Alves sobre os negros, enfim, tentou-se construir uma imagem e semelhança de acordo com os ingredientes étnicos, culturais que nos compunham. Mas não pode ser esquecido também, isso é fundamental, em sociologia nós vamos ver isso daí com detalhes, com relação aos sociólogos brasileiros, Gilberto Freire, em especial Gilberto Freire, mas outros também vão mostrar essa construção da brasilidade e seus regionalismos. Mas há um veio comum, há uma linha mestra. É difícil encontrar essa linha mestra, mas a nossa é portuguesa. Porém, quando a gente olha o status de Portugal como fonte dessa matriz cultural, a gente vai ver que Portugal também não era apenas e tão somente Portugal. Portugal tem influência árabe, 830 anos, influência judaica, que muito mais que os árabes estavam lá junto com os fenícios. Sabe o que significa isso? 711 anos antes de Cristo, os judeus já estavam lá. Um exemplo disso está na Bíblia, que o profeta Jonas, ao invés de ir para Nínive, onde ele deveria ter ido, ele teimosamente acompanhou os navios fenícios em direção a Sefarad, ou Tarsis, que é a Espanha, 711 anos antes. Já haviam rotas comerciais entre a Península Ibérica e o Oriente Médio. Bom, para e pensa. A construção disso está na música. Olha só, por exemplo, ali em cima, tá vendo? Aquilo é um alaúde. O alaúde é um instrumento usado pelos árabes, pelos judeus, tem a mesma afinação da viola. Aliás, se você prestar atenção, o nome também diz um pouco foneticamente disso. Viola, 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 viola ud, viola ud, viola, viola, viola ud. Viola ud, ó, o viola ud ali, viola, a viola está ali atrás, aquela preta, tá? Toda essa cultura árabe, judaica, fenícia, ficou impregnada na música. Olha um fado português, olha um flamenco espanhol, olha a sonoridade cantada, né? Vem daqui da garganta, é gutural quando se canta, né? Toda aquela maneira bem oriental que ficou impregnada. Bom, os portugueses vêm para cá e trazem o alaúde, que depois virou a nossa viola, que também tem raízes na Europa, mas a afinação é a mesma. Aliás, a afinação chama-se cebulon, que é o nome que o caipira dá para a afinação da viola, que é cebolão. Cebulon, ali, ó, no alaúde. Ali na viola, atrás do tamborete, é cebolão. Claro, o brasileiro herdou a musicalidade, o brasileiro herdou as feições. Pode olhar, os portugueses são bem mouros, diferente de um alemão, que é ariano. Toda essa interferência na cultura brasileira e latino-americana se deve
a fatores intimamente ligados à multiplicidade, à pluralidade dos portugueses também. Ah, é? Sim. Então quer dizer que quando o português vem para cá, o português não era bem português? É mais ou menos isso. O português era um mix. O português é uma construção. O português é nada mais, nada menos do que um povo forjado, formado, montado em cima da tradição de outros povos. Ah, mas Portugal tem toda uma memória. Claro que tem uma memória. No entanto, o alicerce, a base, até os tijolinhos dessa construção cultural são de origem externa. Godos, visigodos, até celtas no norte de Portugal. Há uma influência múltipla, multirracial, falei racional, mas é multirracial, o que é errado, né? Hoje a gente deve falar multiétnica. E isso tudo ligado amplamente ao conceito cultural que construiu a lusitanidade, assim como a brasilidade e a lusitanidade. Aí eles vêm para cá nas caravelas, cantando seus fados portugueses. Lisboa, velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir, sempre airosa, e no vestir tão formosa. O branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa de outras eras, os 5 reis das esperas e as touradas reais, as festas. Tem toda uma musicalidade semita. Eu estou cantando essa, mas há outras, tá? Veja, da Espanha, dos nossos vizinhos aqui, nós mesmos, né? Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar lleno de melancolía. É árabe, é a musicalidade árabe, judaica, fenícia, e a gente herdou isso. Obviamente, essas coisas vão montar um quadro. Tem uma música sertaneja chamada Raízes Ibéricas. Eu posso até depois colocar aqui para vocês ouvirem a sonoridade de Raízes Ibéricas. Eu vou até anotar aqui o meu celular, mas eu posto depois para que vocês possam entender. Eu vou pedir para minha mulher trazer. Aguenta aí. Voltei. Olha só o look, ó. Olha o look. Superman. Desculpa aí. Então, ó, enquanto vocês estão aí aguardando eu continuar, vamos pensando que nós somos híbridos no que tange a nossa cultura. Nós já herdamos um mix, e quando se forma a cultura nacional, você não pode esquecer que, além de toda essa influência ibérica, que já era híbrida, nós vamos ainda ter outra mestiçagem com os negros, com os índios antes dos negros. Ou seja, toda essa cultura vai formar um caldeirão. Esse caldeirão, ele é nada mais, nada menos do que a nossa identidade. E na nossa identidade cultural, nós vamos encontrar uma infinidade de regionalismos, porque dentro de cada lugar se desenvolverá suas formas de reenxergar, de redesenhar, de reentender a própria cultura. Você não quer comparar as músicas gaúchas com o caipira de São Paulo, sertanejo raiz, tá? Eu estou procurando aqui, ó, eu vou colocar aqui raízes ibéricas, música, tá? Vou deixar vocês ouvirem, quer ver? Raízes ibéricas. É algo que fala muito fundo. Deixa o iFood sair daqui. iFood! Não é propaganda não, tá? No super aplicativo mais
Meu Deus, é muito chato esse negócio, né? Você vai procurar e aparece essa porcariada. Magalu. Ouça, isso é música caipira. Sinta. Caipira de São Paulo. Ó. Música antiga caipira. São nossas raízes. É emocionante. Isso é um dedilhado sertanejo de São Paulo, caipira, o verdadeiro sertanejo, o sertanejo raiz. Sabe de onde pegaram isso? Dos bandeirantes. Os bandeirantes trouxeram isso. Tristes, recordando. Muitos bandeirantes eram de origem judaica, tá? Borba Gato, Fernão Dias Pais, Dias Velho. Eles eram judeus, praticavam escondido o judaísmo. Então, isso veio, gente. Isso veio impregnar. Chega aqui, mistura com os índios. Aí vão sair batuques, vão sair bois de mamão, vão sair sírios de Nazaré, lá no Nordeste, vão sair aquelas coisas todas que em cada cantinho desse país vão formar os tijolinhos da nossa cultura. Portanto, é difícil falar em cultura brasileira. Não é caótica, não, pelo contrário. Mas não dá para dizer que ela é unitária. Então, tem um crítico literário chamado Alfredo Bozzi. Esse homem, ele traz à nossa atenção a necessidade de buscar uma identidade nacional. Mas ele diz, é difícil. É difícil por quê? Porque o gauchismo é diferente da música nordestina. A maneira de falar, mas que coisa. Se for da fronteira, então tem aquele jeito cantado que quando fala te parece lembrar as terras castelhanas. Repare, né? Tá buenacho, tá mais que buena, tá. Esse é o gaúcho do oeste. O outro fala, mas bagulho, trilegal. Os caras lá de Porto Alegre já tem outro sotaque, outra musicalidade, outras preferências. Isso foi sendo construído. Aqui em Santa Catarina, nós temos influência açoriana, que dá ao nosso folclore outra cara. São Paulo tem um sertanejo influenciado pelos bandeirantes, pela mistura com o indígena. Então você vai encontrar um caldo. Esse caldo chama-se Brasil. E é difícil criar no tempo e no espaço uma linha reta, como se o Brasil fosse uma coisa só. Você pega um japonês, né, ele vai ter lá as suas tradições, embora dizem que Okinawa tem um tipo de musicalidade, de Tóquio tem outra, mas a essência é tudo muito parecido. Você pega um chinês, tem uma similaridade cunhada pelos anos, né? Mas é típica deles, tem um som a cultura. Aí você vai ter as tradições religiosas, você vai ter os sotaques. Na China tem não sei quantos sotaques diferentes. Tá? Então nós vamos encontrar na formação das nossas raízes, múltiplas raízes. É chamada de pluralidade cultural. Tá? São coisas tão antigas que seria difícil buscar. Essa música que vocês ouviram agora há pouco, ela retrata a música trazida pelos bandeirantes, que depois virou toda a nossa estrutura, como por exemplo, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu escutava, de onde eu avistava a figura de um menino. Tem uma tragédia típica que conta que o boi veio, matou um menino. Aí você vai pegar no Rio Grande do Sul, você vai encontrar veios também, como Teixeirinha. O maior golpe do mundo que eu levei na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida. Ela morreu queimada, morte triste e dolorida. Olha, conta uma história que a mãe morreu queimada, que o menino foi chifrado pelo boi. Bom, isso é a nossa história, é o que o brasileiro gostava de ouvir e gosta. Claro que hoje tem o sertanejo universitário, o forró universitário, mas
há um determinado momento em que tudo isso, essa fusão, essa mestiçagem, você vai lá para Salvador, você vai encontrar influência afro-brasileira, os afrodescendentes com seus batuques, tambores, musicalidade própria, os trios elétricos lá da Bahia, sua maneira de ser. Tá? Enfim, como eu estou dizendo, é difícil rastrear tudo isso. Além disso, nós tivemos a imigração. O Brasil recebeu alemães, então se for para Pomerode, se for no Oktoberfest, não espere escutar uma música de raízes ibéricas como no interior de São Paulo ou no interior de Minas Gerais, e também não espere escutar um vaneirão na Oktoberfest. Você vai escutar aquelas músicas típicas, né? As comidas típicas, as danças típicas de Blumenau. Lá no Pomerode as pessoas falam diferente. No cabeça deles, eles ainda estão dentro da Alemanha, até mais alemão que alemão. Lá no Pomerode, eles gostam de falar dessa maneira e continuam falando. Já foi embora há muito tempo os avós que falavam alemão, mas o sotaque fica. Também os açorianos aqui, mas os nego, se quer esquece, não quer diz. Tá? Então, estás doido, estás tolo. Essa influência toda construiu o que nós somos hoje. Para acabar de misturar tudo isso, nós vamos ter, sabe o quê? Após a Segunda Guerra Mundial e com a chegada do rádio, nós vamos ter influência norte-americana. Então nós vamos construir a nossa estrutura mental novamente, influenciados pelo rock and roll, influenciado pelo twist, rally-gally, as músicas americanas. E isso é uma civilização de massa. Se escuta em toda parte. Isso transpôs fronteiras, agradou os ouvidos. Né? Essa indústria cultural brasileira foi marcada e é marcada, está sendo marcada pela televisão, antes pelo rádio, no tempo do Getúlio Vargas, é interessante, né? Mas agora a televisão. O jornal nem existe mais, os jornais também foram um importante veículo de comunicação. Jornal que eu estou falando de papel, que a gente nem encontra revistas, tem o Revista Cruzeiro, Manchete, tudo isso construindo a identidade, criando o gosto por essa ou aquela moda, tal, que acabou entrando em todo lugar. Sem contar os hábitos europeus, franceses, né? Os fazendeiros adoravam mandar seus filhos estudar na França, os fazendeiros ricos do café. Os meninos voltavam todos afrancesados em Campinas, lá também em Pelotas, até com aquele jeitinho francês com biquinho. Os caras ficaram com uma fama estranha, né? Nada contra, mas tudo isso foi impregnando. Então, a influência francesa, a influência americana, a influência regional alemã, a influência dos poloneses lá perto e dos ucranianos lá perto de Curitiba. Quer dizer, o que nós somos? O que nós somos? Nós somos um mix. Para acabar de ajudar, a televisão vem formatando isso ainda. E agora a internet. É o que nós vamos falar na próxima aula. Tá? A grande influência da mídia na nossa formação recente cultural. Aguardem.